Que Deus possa, uma vez mais, abençoar a todos que estão em conexão através da internet. É com imenso prazer que eu vos falo nesta tarde. Pela misericórdia de Deus, estamos, uma vez mais, transmitindo-vos mais uma porção da Palavra de Deus. A Bíblia é uma fonte de vida eterna. Neste santo livro contém vida eterna para todo aquele que crê. O Evangelho de João, capítulo 3, onde nós vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus, a partir do versículo 14, para nós termos uma pequena meditação na Palavra de Deus, vamos ler alguns versículos. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas a quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas em Deus. Amém? Com essa escritura que nós lemos aqui nesta tarde, é palavras do Senhor Jesus Cristo que consola nossos corações. Ninguém tem um maior amor do que este, do que dar a sua vida por nós, para resgatar-nos da perdição do inferno. Jesus Cristo, este é o único que foi capaz de nos conceder
extrema. Quando alguém quer algo melhor do que a palavra de Deus, do que o Evangelho de Jesus Cristo, começa o problema. E isto tem acontecido no decorrer das eras. O homem sempre está querendo algo melhor do que aquilo que Deus tem provido para ele. E quando ele age dessa maneira, ele entra em problema. Muitos estão em problema porque estão querendo algo melhor do que aquilo que Deus tem nos dado. As falsas religiões, os homens intelectuais formados em teologia, na sua maioria, estão querendo algo melhor do que aquilo que Deus tem provido para nós. Porque a melhor teologia que um homem pode encontrar na sua vida, pode receber na sua vida, é a teologia do Espírito Santo. Aquela que você alcança com seus joelhos dobrados, clamando ao Senhor e buscando a sabedoria do alto, a sabedoria do Espírito Santo. Porque Jesus Cristo nunca ordenou que os seus apóstolos fossem para um seminário para aprender a pregar, aprender a falar. Jesus Cristo, ele disse para os seus apóstolos, em São Lucas capítulo 24, ele diz: eis que vos envio a promessa do meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Ali no cenáculo de Jerusalém, foi aonde os apóstolos e os demais irmãos foram cheios do Espírito Santo. Foi ali que os apóstolos foram capacitados por Deus para pregar o Evangelho. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, a Bíblia fala que eles eram homens sem letra, indouto, mas eles foram cheios do Espírito Santo. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, aquilo colocou eles em uma posição muito mais elevada do que qualquer teólogo daqueles dias e dos nossos dias. Porque este é o seminário de um verdadeiro pregador da palavra de Deus. É o revestimento de poder, é o revestimento do Espírito Santo. Isto nos capacita, nos coloca em ação. Quando o homem ele é justificado pela fé, santificado pelo poder da palavra, santificado pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, e é cheio do Espírito Santo, então ele está apto para pregar o Evangelho. Quando ele é chamado por Deus, comissionado por Deus, porque quando Deus comissiona um homem, chama um homem para pregar o Evangelho, Deus o capacita, Deus o reveste ele de todo o poder do alto, como foram os apóstolos revestidos daquele poder de Atos capítulo 2. Se os irmãos lerem Atos capítulo 2, a Bíblia nos mostra claramente que ali o Espírito Santo desceu ali, quando eles estavam ali no cenáculo de Jerusalém, aproximadamente quase 120 almas, e eles foram revestidos daquele Espírito Santo ali, e eles foram capacitados por Deus para pregar o Evangelho. E ninguém pôde fazer frente com eles, nenhum demônio, nenhum espírito maligno pode fazer frente com o homem que é revestido do Espírito Santo. Todos os demônios terão que cair por terra, serão derrotados, serão envergonhados, serão desmascarados, porque o Espírito Santo, ele é sobre todos, ele é por todos, e ele
é maior do que todos. Então, é necessário este revestimento do Espírito Santo. Ali havia uma requisição para o pecado. E o requisito era a morte. Quem poderia fazer isto, a não ser o próprio Deus se fazendo carne? Porque Deus se fez carne. E quando Deus se fez carne, resultou na filiação, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, como Espírito, ele não podia morrer, não pode morrer. Mas Deus, ele mesmo criou aquele corpo no ventre de Maria. E aquele corpo foi gerado e nasceu, cresceu. E quando chegou à sua estatura, ele foi revestido do poder do Espírito Santo para exercer este ministério salvífico de Deus. Esta foi a promessa de Deus. A morte era a pena. E aquilo poderíamos entrar em grandes detalhes sobre isto, porque eu não creio que haja, a não ser uma só morte, há uma vida. Eu creio que o homem tem vida eterna, nunca morrerá. Eu creio que há uma aniquilação completa daquela alma que pecou. Pois a Bíblia diz: a alma que pecar, certamente morrerá. A alma que pecar, então morrerá. A Bíblia fala isso em Ezequiel capítulo 18. A alma que pecar, morrerá. Pecado é incredulidade. E nós, todos os seres humanos, estávamos mortos em delitos e pecado. E Jesus Cristo veio, sofreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E está vivo. Então, por isso, nós também estamos sendo vivificados pelo Espírito Santo. Porque se Jesus Cristo ressuscitou, também todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão naquele dia, num corpo incorruptível, e nós estaremos com Ele para sempre, na glória eterna. Ali naquele dia do arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e juntamente com eles subiremos ao encontrar com o Senhor nos ares, e ali estaremos para sempre com o Senhor. 3 anos e meio de festa de boda do Cordeiro para aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estas são promessas do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Então, meu irmão, a alma que pecar certamente morrerá. Então Satanás certamente morrerá e estará completamente destruído. Como eu discordo com a universalista que diz que Satanás será salvo. Misericórdia. Ele pecou e ele foi o originador do pecado. Sua alma pecou. E ele era um espírito. Aquele espírito será totalmente aniquilado e não será deixado nada daquilo. Mas somente voltará para Deus aqueles que são de Deus. Toda a alma do eleito predestinado para a vida eterna voltará para Deus.
porque cada um está voltando para a sua fonte de origem, a nossa alma. A origem da nossa alma é de Deus, então a nossa alma que está em Cristo voltará para Deus. E todos aqueles que não é de Deus, todos os filhos do diabo serão aniquilados, serão destruídos por não obedecer e não crer. Livre de todo pecado, livre de toda condenação, livre de todo mal, porque salvação é livramento. Deus tem prometido isto para nós. Isso é uma promessa de Deus, e passarás os céus e a terra, mas as palavras do Senhor Jesus não hão de passar. O apóstolo João, ele deixou claro
para todos nós. Na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Quem é que pode dizer que não tem pecado? Se você disser que não tem pecado, a Bíblia fala, você está enganando a si mesmo. E não há verdade em você ou em nós que agimos desta forma. Agora, ele deixou para nós um alento, uma promessa: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E no versículo 10 ele diz: se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se nós dissermos que não pecamos, ou se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, estamos mentindo contra a verdade. Mas a palavra de Deus deixou bem claro que aquele que é nascido de Deus não peca, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A nossa alma, que é nascida de Deus, que foi transformada, que foi cheia do Espírito Santo, ela não peca e não pecará, porque a alma que pecar morrerá. Agora, na nossa carne, ainda não foi redimida. O que foi redimida foi a nossa alma. Aqueles que passaram pelo processo do novo nascimento, aqueles que foram cheios do Espírito Santo, aqueles que estão debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo, e que creem verdadeiramente e fielmente na palavra de Deus, estes não pecam. Você não é incrédulo concernente à palavra de Deus, porque pecado é incredulidade. E os eleitos de Deus que têm passado pelo processo da palavra e recebido e crido na palavra, ele não peca. Porque como você pode pecar tendo um Deus impecável em você? A sua alma jamais pecará. A palavra de Deus é a verdade. O apóstolo João, ele deixou claro para nós a igreja do Deus vivo. Ele disse aqui: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ele falou isto para a igreja de Deus, para nós. Agora, um cristão não peca voluntariamente. Um cristão nascido de novo não tem desejo de pecar. Não há desejo de pecar na alma, no coração de um eleito. Se ele comete algo errado, aquilo não é premeditado, não é voluntário. E Deus é fiel e justo para perdoar, para nos purificar. Quando nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, nossos erros, Deus nos justifica e você está justificado, justificada diante de Deus.
pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando o pecado atingiu a terra, lá no princípio, como um lençol negro caído dos céus, isto literalmente paralisou a terra. Isto lançou a cada criatura da terra e toda a criação de Deus em cativeiro. O homem estava sob o cativeiro da morte, enfermidades, problemas, tristeza, toda a natureza caiu com isto. O pecado foi um anestésico que realmente paralisou a terra. Estávamos assentados aqui sem esperança, porque cada criatura na terra estava sujeita a isto, e cada um nascido na terra estava sujeito a isto. Então isto tinha que vir de algum lugar onde não havia nenhum pecado. Isto não podia vir da terra. Um de nós não poderia redimir o outro. Nenhum homem pode redimir o outro. Nenhum anjo pode redimir o outro. Ninguém. No céu, nem na terra, nem debaixo da terra, poderia redimir um ao outro. Só o Senhor Jesus Cristo tem este poder e teve este poder para nos redimir, e este poder ainda está em evidência. O sacrifício do Calvário, meu irmão, minha irmã, não perdeu a sua validade. Está tão poderoso quanto foi há mais de 2000 anos atrás. Este poder do Calvário ainda está operando na vida de todo aquele que crê. Tem transformado vidas, tem feito de nós novas criaturas, com o coração desejoso de cada dia mais estar mais próximo de Deus, da sua palavra. Porque um cristão que realmente está refugiado no Senhor Jesus Cristo, o seu desejo são as coisas de cima, são as coisas celestiais, são a palavra de Deus, porque a sua influência vem de cima, a sua afeição não está mais nas coisas terrenais, a sua afeição está nas coisas espirituais, porque a sua natureza foi mudada, foi transformada. Somente aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, têm esta experiência. Necessitamos termos pessoalmente, cada um de nós,